Crônica de Cardoso para hoje, segunda-feira. Isto aqui, afinal de contas, já não é a terra da mãe Joana. Isso aqui já é uma cidade civilizada. E verifiquei lá um fato que eu vou narrar. Olha a graxa, olha a graxa. Olha a graxa, olha a graxa. Vai graxa aí, senhor. Vai graxa. Olha a graxa, olha a graxa. Olha a graxa, olha a graxa. Graxa, olha a graxa. Vai graxa aí, senhor. Vai graxa. Ah, não. Vai graxa aí, senhor. Olha a graxa, jogo do bicho. Olha, vai graxa aí, senhor. Olha a graxa, olha a graxa. Vai graxa aí, senhor. Olha a graxa. Não, tá. Olha a graxa, olha a graxa. Também vendo jogo do bicho. Jornal? Não, ainda não. Mas já tá saindo. Olha a graxa. Vai graxa aí, senhor. Não. Olha a graxa, jogo do bicho. Olha a graxa aí, vai graxa aí, senhor. Vai graxa aí. Não. Edmundo, vem pra casa. Anda, anda, menino. Vamos. Já saiu o jornal, tá prontinho pra entregar. E depois vem varrer o pátio, tá bom? Edmundo, lembra de buscar lá o livro com o Osvaldo. Ele ficou de trazer. Ah, anda, anda logo. Todo dia tem alguma coisa para fazer em casa. Ajudo minha mãe, entrego o jornal, engraxo o sapato, vendo o jogo do bicho, vou à escola, passo nos cafés e vou para a estação. E dizem que criança só se diverte e que não faz nada. Mas é com trabalho que se constroem as fortunas. Foi que eu li em algum lugar. Por falar em leitura, quero mostrar para vocês minha biblioteca. Eu ganhei uma conta na livraria do Globo, do senhor Ney Luiz Osório, o dono do jornal, para eu comprar uns livros e alimentar o meu espírito. E como diz meu pai, eu vou beber da fonte da sabedoria. Agora, vamos entrando, mas não mexam em nada que meu pai não gosta que desorganize as bancadas e misturem os tipos. Vamos? Edmundo, meu filho, vem cá. Como é bom te ver trabalhando desde cedo. Nada de ficar de conversa com esse povo aí. Eu sempre te falo que com muito estudo e muito trabalho é que se pode mudar o mundo. Vai entregar uns jornais aí. E não atrasa, porque você sabe que as notícias do Estado chegam 24 horas antes pelas páginas do Diário do Interior. Vamos, filho. Vamos. E nada de ficar brincando com o Iberê lá no Itararé, quando for entregar o jornal lá pro tio Pedro na Vó Chica, tá? Tá bom, pai. Ah, só uma coisa. Depois que entregar os jornais, eu posso ir no Café do Guarani. É que o Oswaldo Barcelos vai declamar as poesias. Ah, e depois eu posso ir no Café Paris. É que João Belém disse que vai ter sarau. Pode. Mas depois entregar as tarefas. Tá bom. Bom, pessoal, vamos? Minha Santa Maria Santa, coração do Rio Grande, eu gosto tanto de você. Centro de estradas de ferro. Não, és o centro sentimental do meu coração sonhador. Tua vida, teus morros, teus burgueses e mesmo teu vento norte embriagaram da alegria minha alma deslocada. Ave Maria, que deste teu nome, glorificando a esta terra boa, cheia de graça e de montanhas. O Senhor é convosco e conosco também. Bendita sois vós, terra das encrencas alegres. Entre as mulheres, mulheres bonitas da minha cidade,
e bendito é o fruto de vosso ventre. Fruto doce da minha terra, quando se planta Jesus. Jesus que mora na catedral, na igreja do Rosário e lá na capelinha do Santo Antão. Ah, Santa Maria Dourada, de deslumbrante beleza, és uma joia engastada no seio da natureza. Nesse outeiro verdejante, quando o sol a terra escalda, pareces lindo brilhante em cima de uma esmeralda. Silvio, pega o violino e toca um solo pra mim, mas toca devagarinho em surdina, bem baixinho, bem de leve, assim, assim. Eu quero que tua arcada seja leve, delicada, como a luz da madrugada quando estende o róseo véu. Silvio, toca baixinho! Olha que há um Deus egoísta que, te vendo assim artista, é capaz de te levar para endeusar tua arte no céu. Meu filho, olha só para você, quase um homem feito. Eu estou tão orgulhosa. Quem diria? Só 15 anos e já se formou guarda-livros. Dá cá um abraço. E vamos indo para não atrasar. Edmundo, meu filho, você foi promovido a foca, auxiliar de repórter. Acompanha o Gianelli a fazer a cobertura desse ciclone que atingiu nossa cidade. Dizem que ali na Silva Jardim caiu uma casa e que morreram 3 pessoas. Uma tragédia. Vamos, filho. Vamos depressa. Depressa antes que chegue a concorrência ali do lado. Vamos. O Centro de Justiça irá comunicá-la da data do trâmite legal. Próximo! Processo 680. Ô, Beatriz, traga-me um cafezinho para o obséquio. Vamos lá. Aqui, por favor, vão passando. E siga. Isso, muito bem. Vamos indo. Vamos lá. Cuidado que ali na frente tem degraus aí. Olha o sal. Aqui. Nada, descer aqui. Aí. Essa fileira. Lá no meio tem lugar. Para poder voltar aos meus 20 anos, nos olhos das mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a verdade. O retrato na sala vai lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem lição ruim, só desengano. Mas eu daria tudo para poder voltar. Ô Jurandir, acabou o filme aí. Pode subir a tela. Dormindo, homem. Isso. Vamos lá. Tem que montar isso logo que o povo do teatro vai chegar para o ensaio. Tá tudo muito bem organizado. Boa noite, Aurélio. Só passei para dar uma olhadinha se já tinha chegado o pessoal para o ensaio. Eu vou ali na esquina tomar um cafezinho e já volto. Só chegou aquela senhorita ali procurando pelo Rubens Belém. Boa noite, senhorita. Qual é mesmo a sua graça? Edna May Budim. Eu vim para o ensaio. Vou fazer a coreografia dos bailados na revista Boca do Monte. Eu sou... Edmundo Cardoso. Conheço o senhor de fama. Edmundo Cardoso, um criado às suas ordens. Diga-me, aceitaria tomar um cafezinho no Café Cristal enquanto esperamos? Aceito. Ô, Aurélio, vamos ali na esquina. Ah, e se o Rubens chegar, diga que sequestrei a coreógrafa.
Pode deixar, aviso sim, senhor Edmundo. Vai tranquilo. Ô, senhorita Edna, senhorita. Sempre galanteador. Ô, senhorita, espere um pouquinho. Em 1938, o Rubens Belém, coordenando o grupo João Belém, realizou 9 apresentações de um espetáculo chamado Na Boca do Monte, com até 10 mil espectadores. Em 1940, foi a comédia Nara. Nesta comédia, a Edna participou como atriz e o Edmundo também. Já no ano seguinte, foi em 47, se me lembro bem. Em 47 foi um outro espetáculo, A Ressurreição, do qual o Edmundo participou. Tá complicado aqui, vou chamar alguém para me ajudar. A história do teatro santamarense, que vem desde a metade do século XIX, é muito vibrante e viva para ser descrita só narrando fatos, datas, nomes e passando para o ano seguinte. É preciso analisar paixões, acontecimentos, influências socioeconômicas. Por exemplo, o teatro tem que estar preso, arraigado à vida cultural da cidade e do mundo. O teatro é um lugar de histórias por excelência. E a minha história está tão intimamente atrelada a este edifício e ao teatro que hoje subo neste palco não como o ator que fui, mas agora como um personagem. Convido todos a acompanharem um pouco desta história construída com afinco e dedicação. Uma história de pessoas como eu e você, que batalharam dia a dia e que abriram os caminhos para que as futuras gerações pudessem chegar aonde chegamos. Nas primeiras décadas do século, Santa Maria era ponto convergente ferroviário. E por aqui passavam com rumo a Porto Alegre e São Paulo grandes figuras do music hall e do Barry White internacional. Havia grandes cabarés, bons hotéis e muita fama que atraía cantantes, mágicos, travestis, declamadores, poetas e mulheres de grande beleza que negociavam a sua arte e seu corpo. Das duas grandes capitais do Prata, chegavam-nos a cultura, a moda, as artes, os vícios e principalmente belas e magníficas mulheres que atuavam como profissionais não só nos cabarés, como nos teatros locais, pois centenas delas eram mágicas figuras do teatro de variedades, da canção internacional, do balé e do grande mundo internacional da diversão. Não havia bebidas nacionais. O centro da civilização sul-americana era Montevidéu e Buenos Aires, e de lá, no rumo das nossas grandes capitais, estava Santa Maria, com sua ferrovia, seus hotéis, seus cabarés, teatros e o dinheiro dos poderosos. Além de ser uma cidade vibrante, composta por poetas, literatos, romancistas, músicos, boêmios e jovens brilhantes que se empenhavam em compor parte da moldura brilhante e ruidosa, em cujo centro, na área das diversões, se encontravam os cabarés, suas luzes, sua música, suas roletas e bacarás. É que tudo que era civilizado vinha via livres através das ferrovias. Aqui era um ponto de entroncamento, pernoite e estágio.
E havia anúncio nos jornais locais. Hoje, grande noitada internacional com a bailarina fulana, o bailarino tal, o mágico fulano. Os homens, evidentemente, iam para os cabarés visando o jogo de roleta e as bebidas espirituosas. Certo é que, de vez em quando, a gente deve abrir o baú do passado, contar histórias amenas, desligar a si mesmo. Desligar o rádio e a TV. Ouvir uma musiquinha leve, de longe, de outros tempos. Quem sabe assim, de realejo. Ah, recordar é viver. E isso faz bem ao espírito da gente e dos outros. E logo, na chegada ao palco, me trouxeram à memória a lembrança daquele que foi um dos encontros mais inspiradores de minha vida. Foi quando eu conheci Edna, que foi a mãe dos meus filhos e uma companheira de longa jornada. O importante é lembrar do amor. E esta, sem dúvida, é uma história de amor. Do amor pela humanidade, pela arte, pela cultura, pela preservação da memória e, sobretudo, do amor ao teatro. Uma história de companheirismo e amizade com aqueles que permanecemos juntos por décadas, alimentando o sonho artístico do aprimoramento humano. Nos anos 30, havia o grupo João Belém, que manteve acesa a chama teatral no seu período de apogeu. Na época, existiam vários grupos, cada montagem era feita com um grupo, não como a Escola de Teatro Leopoldo Frois, que existiu por 40 anos, com identidade própria. Bem, daria para dizer que eu sou a bandeira desta escola. Eu sou o mastro. Sou a mão que carrega a bandeira. Felizmente, tem muitas pessoas que ajudam a carregar esta bandeira. Eu não levo sozinho esta bandeira. Boa noite, seu Edmundo. Desculpa atrapalhar os pensamentos do senhor, mas é que fomos incumbidas de vir lhe fazer um convite. Pois não, de que se trata? Somos formandas do Colégio Centenário e pensamos em fazer uma peça de teatro para arrecadar fundos para nossa formatura. E como o senhor tem experiência com teatro, pensamos que o senhor poderia nos ajudar. Então, queremos convidar o senhor para dirigir a peça. Muito honrado eu fico com o convite. Digam-me, tem um texto em mente? Seria uma comédia, um drama ou um vaudeville? Não pensamos em nada. Como somos inexperientes, achamos que o senhor poderia escolher. Muito bem. Eu conheço uns amigos que certamente não se negarão a se juntar à tão nobre causa das meninas. Muito obrigada, senhor Edmundo. Obrigada. Em 1943, Edmundo Cardoso, junto com o ator Setembrino Souza, organizou o elenco e a equipe técnica para levar a peça. O elenco masculino, além de Edmundo Cardoso e Setembrino, fazia parte José Medeiros. E no elenco feminino, as formandas do Colégio Centenário. Faziam parte Nair Miorim, Adilis da Silva, Átia Paiva Mendes e a formanda Isa Prates. Saudade, a peça de Paulo Magalhães. Foi a primeira a ser encenada pelo grupo, que poucos meses mais tarde se reuniram
e fundaram a Escola de Teatro Leopoldo Frois. Não tá certo isso. Não, para aí. Não, isso aqui... Eu não fui contratado. Não, para. Não quero mais. Me deixa pensar. Ah, mas que sacanagem. Vou ter que arrumar isso aqui tudo. Ô, Elker, vamos lá. Botar o geladinho lá pra cima. Pegar mais um aqui. Ah, este aqui. Vamos lá. Ah, muito bem. Os papéis masculinos, em número de 3, foram distribuídos a atores amadores oriundos da região central do estado. Eles vinham de grupos como o de Lobo da Costa e também o grupo de João Belém. Este aqui eu vou colocar onde é aqui, no centro. O grupo de João Belém também se apresentava lá no Cine Teatro Imperial, que naquela época os cenários eram todos de papel pintado, olha só. Isso aqui vai aqui para cima. E para a equipe técnica foram contratados também amadores, convidados na verdade, né? Tais como o Marconi Mussoi, o José Medeiros, o Walter Grau e teve mais um, que era o Adão Flores. Eles cuidaram do ponto, cuidaram da contrarregragem, que é isso aqui que eu tive que fazer, e também da maquinaria. Ah, eu não vou conseguir. Ô, Denise, dá uma força aqui. 2 meses depois, após o enorme sucesso alcançado, o mesmo grupo montou a comédia Compra-se um Marido, um dos grandes sucessos teatrais naquele momento. E foi assim que, obtendo o apoio de intelectuais da cidade, de artistas amadores, também de apreciadores da arte e do jornal A Razão, que foi fundada em 1943, numa bela noite, a Escola de Teatro Leopoldo Frois, cujo nome foi sugerido em Assembleia Geral por um dos fundadores, o Dr. Luiz Bolick. E foi uma homenagem a um dos mais renomados atores brasileiros daquela época. Não. Esta assembleia aconteceu no salão principal da antiga Faculdade de Farmácia, cedido pelo então... Não é isso. Cedida pelo então diretor Dr. Francisco Mariano da Rocha. Ai, meu Deus. Não vou conseguir. Vamos lá. Volta pra cá. Ei! Vem me ajudar aqui! Denise, o que tu quer que eu faça aqui? É pra montar a foto da escola. Ah. Ih, não sei se eu vou conseguir não, hein? O fato de a escola montar em um ano 4 espetáculos devia-se à escassez de oportunidades de lazer maior do que na atualidade. O teatro, nas décadas de 1930 e 1940, só concorria com o cinema e as reuniões dançantes aos sábados e domingos.
Não havia muitos esportes e a oportunidade de estudo para os jovens era mais rara. Nas décadas seguintes, raro era poder contar com 50% do elenco. E como o teatro é equipe e conjunto, ficava difícil andar depressa com os ensaios. Mesmo assim, naquele tempo tudo era mais fácil. O que não é muito fácil é montar isso aqui. Acho que... Gente, tem alguém para me ajudar aqui? Tô com fome e preciso sair. A título de ilustração e para que a posteridade anote, os pioneiros da arte dramática santamariense, os criadores da atuação cênica amadorística da cidade, são João Daute Filho, Frutuoso Fontoura, professor João Barbosa Granja, o professor Teixeira, Pedro Weiman, Arthur Ostreich, João Mergner e João Pires da Silva. E independente do caráter amadorístico da maioria dessas produções, se tratava de um número considerável de grupos e espetáculos que movimentavam a cena cultural da cidade. No século XIX, o grupo mais importante foi liderado por João Daute, o fundador e construtor do Teatro 3 de Maio, que também dirigiu um grupo de amadores. No século XX, teve o grupo Lobo da Costa, da Igreja Episcopal, atuante e que marcou a vida do amadorismo teatral santamariense, e foi onde também comecei a minha história com o teatro amador. Meu amigo Edmundo, mais uma temporada. Nada como estar entre amigos em situações como essa, e nada como a feijoada da Edna para fechar a noite. É uma honra estar com vocês. Ora, Procópio, sempre modesto. Na verdade, a honra é toda nossa em tê-lo nos contemplando com a sua belíssima arte, que compartilhamos esse belíssimo espetáculo. Veja bem, a essas horas já deve estar tudo pronto. Como sabes, Edna é uma excelente cozinheira, de mão cheia. Aliás, tu sabes que tudo que ela toca se transforma. Porque ela forma, como sabes, uma família, assim como somamos a família da Escola de Teatro Leopoldo Frois. Que maravilha, que maravilha. Sabe, essas suas palavras acabaram de me dar uma ideia. Sim, encerramos mais uma temporada com sucesso, certo? E a produção do ano seguinte já está resolvida. Então, eu, sabendo o que é o trabalho árduo que é fazer teatro nesse país e a força que vocês têm com esse grupo de amadores, eu vejo bem. Eu quero oferecer a vocês um suporte técnico para essa empreitada. Sim, sim, sim. Toda essa cenografia não vai mais ser usada pela companhia o ano que vem. Então, se vocês desejarem, eu quero doar todo esse material para a escola de teatro. Hã? Mas isso certamente será valiosíssimo para nós que poderemos prorrogar a nossa arte cada vez mais, defendendo a nossa arte e a cultura, como estava dizendo. Vamos, eu preciso divulgar isso para a Edna e os demais. Eu acredito que o elenco já foi, os técnicos. Vamos, vamos, meu amigo, que maravilha! É algo poderosíssimo. O ano de 1946 foi um ano especial. Neste ano, houve a doação de quase um vagão de cenários em cenoplastia.
Ou seja, foi madeira, tecidos, metal e até aplique para os cabelos. Tudo isso graças à doação de Procópio Ferreira, que mantinha já uma sólida amizade com o Cardoso. A partir de 1950, a Escola de Teatro Leopoldo Freud se firma como uma agremiação teatral na cidade e no estado. Os anos 50 pode-se dizer que foram os anos de ouro da Escola de Teatro Leopoldo Freud. O grupo deixou de orientar-se pela visão pragmática de Setembrino, que vinha do teatro profissional e pensava mais na bilheteria e não se deixava influenciar pelos anseios da arte teatral pura. O grupo, então, investiu numa linguagem cênica mais apurada, dando preferência a textos de maior relevância cultural. Também estabeleceu vínculos com diversos segmentos da sociedade para a criação de seu próprio teatro. Iniciou-se na formação pedagógica de atores e consolidou um corpo técnico para apoiar as montagens. Na verdade, deixava de ser apenas um grupo de amadores movido pelo diletantismo. A criação e desenvolvimento da escola de teatro só foram possíveis graças aos diálogos urdidos por ela mesma com segmentos da sociedade local. Inúmeros órgãos e instituições da cidade, personalidades brasileiras e estrangeiras, uma vez que, para criar e desenvolver uma escola de teatro no interior do Rio Grande do Sul, fora do eixo cultural do Estado, necessitava de seus idealizadores estabelecer parcerias temporárias com empresas e empresários locais. Havia na cidade um público muito interessado nas atividades da escola. Era um setor da sociedade a quem interessava firmar parcerias com a escola, e isto foi feito, o que gerou uma espécie de convênio muito interessante. Isso deu respaldo para esse público ter um espaço para as suas aspirações artísticas e cultural, e fez com que a Escola de Teatro Leopoldo Freud tivesse cada vez mais importância no cenário da cidade. Essas parcerias foram se modificando. Foram criando uma dinâmica singular, delimitada pela própria especificidade do contexto econômico da cidade.
Sempre que vem temporal, a luz acaba. Devagar, moça. Eu já disse 3 vezes. Devagar. A poesia está nas palavras. Por favor. Muito bem. Ação. Dos teus olhos ou da tua casa? A casa da minha infância. Não, moço. Euforia. A pergunta é mais eufórica, ok? Vamos. Por favor. Perfeito. Você mantém. Dos teus olhos ou da tua casa? Não, mas enterra os dedos no cabelo, moça. Aqui é teatro. Ação. Mantém-se. Vai. Não, é você, rapaz. Não, deixa. Não, tu quer mandar no diretor? Vamos. Você, rapaz. A casa da minha infância, que me traz boas lembranças. Bom. Os 3, por favor. Ação. Sempre que vem temporal, a luz acaba. Dos teus olhos ou da tua casa? Não, mas louca! Cabelos desgrenhados é tragédia. Ação. Quando vem temporal, a luz acaba. Dos teus olhos ou da tua casa? A casa da minha infância, que me traz boas lembranças. Bravo, bravíssimo, é isso! Isso é o teatro! Obrigada. Diz pra esperar um pouquinho aqui, só pra me recompor um pouco. Deixa eu ver. Maria de la Costa, minha cara. Que apresentação memorável! Não há palavras. Não sabes o quanto será importante a oportunidade que nos dará, relatando conjuntamente com Polônio sobre as experiências do teatro profissional. Mas imagina, para mim é que será uma honra poder compartilhar um pouco das minhas vivências com pessoas que mantêm viva a chama do teatro por puro amor à arte e à cultura. Fazer isso profissionalmente já é de uma dificuldade tamanha num país como o nosso. Imagina fazer com esse desprendimento todo. E você me disse que a escola de teatro Leopoldo Freud já se mantém há anos? Sim. Há quanto tempo faz que existe o grupo? Só antes, vamos nos sentar que eu estou exausta. Já estamos há quase 20 anos. E andamos por todo o estado, apesar de amadores, e até fora. Fomos em alguns festivais. E, além disso, estivemos 2 temporadas no Teatro São Pedro, na capital, com sucesso pleno de êxito, tanto de público quanto de crítica. E não descartamos uma 3ª temporada. Mas que fantástico! Com esse histórico todo, já devem ter montado uma variedade de espetáculos? Qual é o repertório principal da escola? Nós começamos com a comédia de costumes, depois começamos a trabalhar com textos consagrados à literatura mundial, e agora nós estamos trabalhando com teatro infantil. Somos pioneiros nisso. Porque a Edna, ela tem uma habilidade incrível com fantoches. Então intercalamos ora um espetáculo para adultos, ora um espetáculo infantil. Porque é chegada a hora de formarmos novas plateias. E nada melhor que começar com a criança. O gosto pelo teatro. E também pela arte em geral. Meu caro, o estímulo à apreciação artística deveria ser uma prioridade. Mas sabemos bem como é. Sabe que essa sua narrativa me impressiona porque eu sei das dificuldades da vida do ator. O sacrifício que é levantar um espetáculo, seja atuando ou conseguindo os recursos, como é que vocês lidam com essas questões de produção? Essas questões de produção, nós temos uma confiabilidade tanto do poder público quanto privado. Os comerciários estão sempre junto conosco nessa luta incessante.
Temos, por exemplo, tipo um Lourenço de Médici, aqui, Salvador Isaías, que desde os anos 20 vem colaborando incisivamente com a ação católica e comigo quando eu comecei no Teatro Lobo da Costa. É importante porque nós temos também a ajuda dos profissionais liberais. E o que dá confiabilidade ao nosso grupo? Profissionais especializados que formam o nosso quadro técnico. Veja, minha cara, conseguimos até a doação de um terreno pela prefeitura. Estamos parados há uns 10 anos, é verdade, com essa ânsia de erigirmos o nosso próprio teatro. A passos de tartaruga, mas somos persistentes. Que maravilha, meu caro Edmundo. E o que é que vocês estão encenando agora? Atualmente nós estamos envolvidos com a produção cinematográfica de um filme intitulado Abas Largas. É uma produtora carioca, tipo um Bang Bang a lá brasileira. Eu, Edna e mais alguns atores. E no palco estamos com a Via Sacra, um texto cujo autor ele é imparcial, não tem aquele ranço religioso. E para o ano que vem estamos pensando numa comédia satírica de Guilherme Figueiredo, O Asilado. Mas ainda estamos só na análise do texto. Com licença, dona Maria, eu não queria atrapalhar, mas é que a gente tá no horário. Tá todo mundo da escola, o pessoal do teatro universitário também já chegou. E mais um bando de gente. Estão todos lá no Caixeiral, ansiosos, só esperando por vocês. Também. Ah, eu preciso falar sobre isso, sobre a beleza e imponência desses edifícios. O edifício da antiga sede da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes e do Clube Caixeiral. Mas vamos indo, não os deixe esperar. Boa noite, minha querida Porto Alegre. Esta, então, é a terceira temporada da Escola de Teatro Leopoldo Frois, aqui na capital. Obrigado. Nós já tivemos a oportunidade de fazermos 2 temporadas, no qual tivemos pleno êxito, tanto de público quanto de crítica. E hoje não foi menos nesta terceira temporada, porque
o mais importante para o artista é ter casa cheia. E tivemos em todas as vezes. Mais uma vez, muito obrigado, Porto Alegre. Muito obrigado. Embora o grupo pretendesse, durante toda a existência da escola, construir a sua sede própria, o seu palco, esse sonho não foi realizado. Em parte porque dependia de verbas públicas, e mesmo que as tivesse conseguido, seria difícil que somassem o valor necessário para a empreitada de um teatro próprio. Por outro lado, a escola não buscou a profissionalização, porque esse não era o seu propósito, e passou a manter poucas possibilidades de viabilizar financeiramente o projeto a que se propôs. Construir um teatro que atendesse às demandas culturais da cidade e que abrigasse tanto grupos profissionais quanto amadores. Então eu, desde a minha infância, tenho andado atrás de duas coisas: cinema-teatro e tipografia-jornalismo. Com 5 anos eu já estava de componedor na mão e eu vivia alinhando letras e lendo do avesso. Aos 5 anos eu também já frequentava o cinema nos fundos da minha casa. E tinha um tio que era operador cinematográfico. Ficava atrás da tela e lia as legendas do avesso. Daí eu fui acostumando a ler as coisas atravessado. Então eu aprendi a ler cedo e fiquei afeiçoado a isso. A criança adora o que o pai faz. Meu pai era tipógrafo e eu gosto disso. Aí depois eu fui engraxate, medir jogo de bicho. E depois meu pai conseguiu uma matrícula grátis no colégio municipal. Mas depois que comecei a ganhar a vida trabalhando no jornal, eu me empolguei. Adorei aquilo e percorri a escala de um maravilhoso aprendizado dentro do jornal. Aprendiz de foca, revisor, auxiliar de gerente. Para ter uma ideia, a minha carteira profissional de repórter, redator, é assinada em 1933. Na década de 80, eu já era o mais antigo jornalista daqui. Esta é a ZYK 291960, Rádio Imembuí, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Agora, Edmundo Cardoso e o acontecimento. Boa tarde, minha gente. Hoje o assunto diz respeito a um problema de caráter assim eminentemente popular. Quero me referir aos fruteiros que estão espalhados em quantidade enorme pela cidade. Então nós chegamos ao ponto básico desta crônica. Há bastantes fruteiros na cidade, nas ruas da cidade, mas o que não há é cuidado de parte dos setores responsáveis que devam fiscalizar os vendedores de frutas para que todos eles tenham, antes de serem licenciados para poder vender frutas na cidade, uma vassoura e um balde ou um recipiente para receber o lixo, cascas de frutas atiradas geralmente por pessoas que não têm conhecimento de que a higiene pública também tem importância e não só a higiene da sua casa. Se nós não educarmos os fruteiros a que cuidem da área onde eles vendem frutas, varrendo a todo instante e recolhendo as cascas, porque os fregueses que chegam nos tabuleiros e compram as frutas, eles costumam, de modo geral, pôr as cascas ali mesmo, no chão. Portanto, eu sugiro aos departamentos que façam o licenciamento, permitam que os vendedores de frutas se disseminem, que se aumente o mercado consumidor, digamos assim, de frutas, porque isso faz bem para a saúde, mas que também se aumente a vigilância e a fiscalização. É de uma simplicidade, é de um primitivismo de tal ordem que a gente acha incrível que ainda haja fruteiros que no centro da cidade vendam frutas e que vejam seus clientes descascá-las, comê-las e jogar as cascas fora nas suas barbas deles,
vendedores, e esses não varrem, não juntam e não guardam no recipiente para recolher como lixo. E o mais incrível ainda é que ainda haja pessoas que no centro da cidade se defrontam com um tabuleiro de frutas, as adquirem comprando, pagando, comendo e pondo as cascas no chão. E ninguém diz nada. Isto aqui, afinal de contas, já não é a terra da mãe Joana, isso aqui já é uma cidade civilizada. Nós temos que nos esforçar para nos civilizarmos mais. Amanhã mesmo, esse cidadão pode pisar numa casca de banana e trombicar-se, rompendo uma perna ou duas, e lá se vai ele para o hospital ou para um concerto que vai lhe custar uma fortuna, certo? Até amanhã. Regozijo nesta noite alusiva à comemoração dos 35 anos da Escola de Teatro Leopoldo Frois, e em reverência aos que fizeram muito pela arte e pelo teatro antes de nós, e por sugestão da escola, homenageia-se Martins Pena e Joraci Camargo com a designação pela Câmara Municipal de Vereadores com o nome de duas ruas, Rua Martins Pena e Rua Deus lhe pague. Merecida a homenagem tanto a Martins Pena, que remonta ao tempo do Império com a criação da comédia brasileira, quanto a Joraci Camargo, criador do teatro brasileiro de tese, com a peça Deus lhe pague. Gostaria de destacar também a presença dos membros do Conselho Consultivo da SBAT, Hilda Camargo, que veio receber as homenagens feitas ao seu pai, Joraci Camargo, e de Daniel Rocha, dramaturgo, professor do Conservatório de Arte Dramática no Rio de Janeiro, que irá receber o diploma de grande mérito, juntamente com os autores Guilherme de Figueiredo e Maria Clara Machado. Esta última, autora da peça encenada este ano pela escola, a peça Dona Maroquinhas Frufru. É digno de destaque o sucesso de público desta comédia para crianças, que de forma habitual significou, pela sua montagem, um espetáculo também para adultos. E a escola de teatro não esqueceu das crianças carentes, que em quase 2.000 estiveram presentes e puderam assistir à comédia, graças, obviamente, à generosidade de pessoas e firmas locais, que inclusive disponibilizaram mais 900 ingressos para escolares suburbanos, ingressos esses repassados à Secretaria de Educação. E para finalizar, gostaria de tornar público os planos da escola para o próximo ano, que irá assegurar a continuação do programa de difusão de arte, com a montagem de 2 peças que ainda não foram definidas. Gostaria de afirmar e destacar também aqui a continuação, com vigor especial, do trabalho de reconstrução do nosso teatro próprio, obras estas que foram paralisadas por falta de recursos. Assim, então, agradeço a presença de todos os colaboradores, e sigamos com as homenagens. Depois do entusiasmo com as comemorações dos 35 anos de fundação, Edmundo e a escola sofreriam perdas irreparáveis. Em 1979, morreria repentinamente Edna May Cardoso, aos 59 anos de idade. Neste mesmo ano, o Cine Teatro Imperial, palco de inúmeras apresentações da Escola de Teatro Leopoldo Frois, fecharia suas portas. Do meu bem, porque sei que me espera e que por mim desespera, e está pedindo a Deus que eu regresse logo. Boa Pompilha,
De fato, a escola só voltaria aos palcos no ano de 1983, com a produção do espetáculo infantil de Lúcia Benedetti, Joãozinho Anda Pra Trás. Apesar das perdas sofridas, a vida continua. A primeira vez que eu vi o Edmundo, eu estava entre 230 professores do Bilac. Ele veio com a Gilda e o Cláudio para a inauguração da placa em homenagem à Dona Edna, no salão que foi dado seu nome. Ela tinha falecido em fevereiro de 79 e eu tinha pedido transferência no fim de 1978 para vir para o Bilac porque era a rua próxima da casa da minha família. Meu pai já estava com um problema de saúde e eu queria morar perto de casa porque eu era a única filha entre vários filhos homens e todos os meus irmãos já tinham saído de casa para trabalhar fora. Aí eu pedi transferência para o Bilac no fim de 1978 e me avisaram que não tinha vaga. Bom, paciência. Quando eu cheguei em março, lá na escola Walter Jubim, no Itararé, eu fui avisada que eu tinha sido transferida para o Bilac. Aí eu fiquei sabendo que estava assumindo o lugar da Dona Edna. E, casualmente, ela foi minha professora de Educação Física no Manuel Ribas. No fim daquela reunião, eu nem me aproximei do Edmundo, do Cláudio e da Gilda, e acabei, isso foi em 79, e eu só fui conhecer o Edmundo em 1982. Quando é que aconteceu isso? Uma vez eu fui passear no calçadão com uma amiga que tinha perdido o esposo, estava muito deprimida, e quando eu passo na rua Doutor Bozano, eu avistei o Paulinho parado na frente da Livre do Globo, mais ou menos, com um senhor. Quando eu passei, aquele homem era o Edmundo, que eu não conhecia ainda, conhecia da escola. Ele parece que disse para o Paulinho, quem é aquela moça alta que eu ainda não vi aqui na cidade? Não é? Quem é aquela moça esbelta? Sei lá, né? E acredita que o Edmundo, anos depois, ele me disse com que roupa eu estava. E eu nem me lembrava mais. Mas ele me disse mais ou menos, e eu olhando as fotografias, eu me dei conta de qual a roupa que eu estava naquele dia. E naquele dia o Paulinho, que estava com ele, disse, ah, eu conheço a Terezinha, conheço toda a família. Conheço o pai, a mãe, os irmãos dela. Né? E aí o Edmundo, aos poucos, foi sabendo onde é que eu morava, mais ou menos, e começou a passar de carro pela frente da casa. E nesse período, inclusive, eu voltei para o Walter Jubim no Itararé, para assumir a direção e vice-direção com uma colega. Pois ele descobriu que eu tinha mudado para outro local e começou a passar de caravana pela rua do colégio. E, inclusive, as minhas colegas estranharam aquele carro que passava todos os dias. E uma colega ficou sabendo, né, e me perguntou, mas tu tem coragem de casar com este homem? Tão mais velho do que tu? E eu disse, mas por quê? Qual é o problema? Eu nem estou pensando em casar ainda. Recém conheci ele, né? Achei aquilo muito estranho. Bom, isso foi em 1982 e o Edmundo estava começando os ensaios da última peça da escola de teatro. Estavam começando a ensaiar Joãozinho Anda Pra Trás.
Então, eu assisti todos os ensaios, todas as noites da vida, no Clube Cacheral. Lá estava eu com o Edmundo. E o tempo passou, terminaram, a peça foi apresentada, e o tempo passou e eu e o Edmundo não tomávamos uma iniciativa. E um dia a minha mãe, percebendo que eu acho que tinha receio de deixá-la, porque ela tinha ficado viúva, ela me disse: Terezinha, quando é que tu vai fazer a tua vida? Eu fiz a minha. Bastou. Falei para o Edmundo e um mês depois nós nos casamos. Em 16 de fevereiro de 1985. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Antes de subirmos a cortina, vamos lá, todo mundo. Eu gostaria de propor que nós nos dessemos as mãos e fizéssemos 1 minuto de silêncio em homenagem à nossa querida companheira que partiu recentemente e deixou em todos nós um vácuo de saudade. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Merda. Embora a escola tenha encerrado as suas atividades em cena em 1983 com o último espetáculo, ela continua existindo enquanto pessoa jurídica até 2001, quando foi extinta em Assembleia Geral Extraordinária. O sonho da construção do teatro jamais se concretizou. O terreno que havia sido doado pela prefeitura está até hoje lá com as suas fundações, desde 1961. O patrimônio da escola, conforme o estatuto, foi doado à Prefeitura de Santa Maria. E assim foi-se a escola de teatro. Iberê, meu amigo, mas que surpresa! Como que chegas assim, de repente, sem avisar? Se eu soubesse, tinha programado algo com a rapaziada. Meu amigo Edo, estou de passagem e só apareci para te deixar um regalo. E é claro, aquele abraço. Ah, meu amigo, é sempre um prazer estar na sua companhia. Mas como eu te disse, meu amigo Edo, estou em rápida passagem, diferente de outras vezes, quando sempre avisava da vinda para que pudesses reunir a rapaziada, mas vamos deixar para uma próxima. É verdade, é melhor que o pessoal nem saiba que passasse assim, relâmpago. Sim, só vim te trazer um presente e já me vou assim mesmo, correndo. Não, mas espera um pouquinho, meu amigo, espera um pouquinho que eu vou te acompanhar. Não te preocupes, já me vou, só vim te trazer o presente e um abraço. Iberê e eu mantivemos uma sólida amizade por todos os nossos anos vividos. E sim, toda vez que ele visitava Santa Maria, avisava com antecedência para que pudéssemos nos reunir, os amigos mais antigos, para alimentar a convivência. E, na verdade, essa cena nunca aconteceu. Pura liberdade poética. Eu recebi o quadro pelos correios, mas confesso que foi como se, através da figura do carteiro, eu recebesse ali presente aquele caloroso afeto do meu amigo de longa data, como se fora um abraço apertado.
Sempre que penso na minha cidade, sinto uma vontade danada de colecionar momentos arrancados das colunas do tempo. Somos todos contemporâneos. Existimos concomitantemente. Uns que já se foram e outros que ainda estão aqui, aquém do tempo que compunha o seu universo. Quando abraçamos amigos, não há passado, nem presente e nem futuro ao nosso entorno. Veja que o importante é que todas as noites, em qualquer parte do mundo, haja sempre um palco aberto, onde ocorra a comunhão entre os homens, transcendendo os limites e as fronteiras da natureza, da sociedade e da cultura. Reunir os amigos é uma das coisas que mais me apraz. E quem me conhece sabe que sou muito cioso com as minhas coisas e, claro, dentre elas, as amizades. E não há nada que eu aprecie mais que uma bela noite de serão e um dedinho de prosa. Mas, como sabemos, a labuta continua no dia de amanhã e não podemos nos delongar. E, como bom anfitrião que sou, levarei vocês até a porta. Superstições à parte, e até porque sabem que eu sou meio cético quanto a isso, para que vocês voltem sempre. Vamos indo, e enquanto isso, eu vou contando mais algumas histórias. Lembro que este prédio abrigou a antiga biblioteca pública e aqui nos reuníamos com alguns amigos no Centro Cultural Santamariense, onde mais tarde fundamos o primeiro clube de cinema. E mais ou menos nessa mesma época, creio que em 1938, participamos das homenagens feitas a João Belém, poeta e teatrólogo, grande João Belém, quando o artista plástico Valdemar Rosa esculpiu aquele medalhão de madeira com o perfil de João Belém. Lembro que ocupei a cadeira de João Belém quando fui empossado na Academia Rio-Grandense de Letras, a cadeira número 28. E como podemos ver, João Belém segue homenageado aqui nesta casa de espetáculos. Lembro também que fui associado da SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e membro do Instituto Histórico Geográfico de Santa Maria. Também importante foi a minha participação na fundação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, que ocorreu numa sala de aula da Escola Antônio Francisco Lisboa. E ao longo dos meus 85 anos de convivência fraterna com a cidade e seu povo, inúmeras foram as homenagens prestadas a mim, homenagens estas que, de alguma forma, foram consideradas relevantes. Mas agora, gostaria de destacar e apresentar para vocês uma importante
homenagem para mim. O Largo Edmundo Cardoso. O Largo Edmundo Cardoso. Que é este espaço todo que compreende o edifício do Teatro 13 de Maio, o antigo Cine Independência, onde podemos ver a placa em homenagem ao meu nome. E mais ao longe podemos ver o prédio do antigo Fórum em promessa de restauração, onde prestei meus serviços no cartório de Cível e Crime por 40 anos. Aquele prédio foi construído no ano de 1944, mesmo ano em que ajudei a fundar a Associação dos Serventuários da Justiça Rio-Grandense e também a União da Família Forense de Santa Maria. Santa Maria, minha Santa Maria. Eu sempre pertenci à minha cidade e ela a mim, preso que fui e sou aos seus encantos. Tanto pertenço à minha cidade e ela me pertence, que de tal modo nos compreendemos e de tal jeito nos amamos. De forma que tudo que faço, tudo que penso, tudo que sonho está ligado. Docemente ligado à minha Santa Maria da Boca do Monte. Uma cidade envolvente, uma cidade carinhosa, amena, submissa e dominadora ao mesmo tempo, mas extremamente acolhedora e exigente em tudo que se lhe deve. Até amanhã. Oi, de conversa em conversa você vai arranjando um modo de brigar. De palavra em palavra você está querendo nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo desta maneira, continuar é besteira. Não adianta não, o que passou é poeira. Deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Cara, tá pronta. Edmundo está em casa, cena 11, plano 2, take 3. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separar meus farrapos. Vivendo desta maneira, continuar é besteira. Não adianta, o que passou é poeira. Que eu não sou limão. Não sou limão, não sou limão, eu não.
Vai entrar o engraxate, entrar o engraxate. Sim, o Jurandir sempre avançadinho. Pra fora da classe. Jurandir, bota. Jurandir Vanguard. Gravando áudio, gravando câmera. Ação.